Pessoal, estamos de volta aqui com o nosso canal Foca na Aula, tá bom? Transmitindo aqui direto dos nossos estúdios no Jabaquara. Eu aqui na apresentação e do outro lado na nossa mesa de som e áudio e na edição de texto, Sofia Saraiva. Ok, gente, vamos começando aqui com nossa rede de conceito, resumão sobre movimento, tá? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, tá na hora. Tá na hora de você se inscrever, chega lá no Foca na Aula, se inscreve, divulga e compartilha. A gente fala de movimento. Movimento depende do referencial, é uma mudança de posição. Você está mudando de posição, isso se define movimento e depende do referencial, ok? Movimento pode ser em uma única dimensão. Quando é uma única dimensão, a gente representa por um segmento de reta. O que você tem? Você tem aqui a origem e um ponto se deslocando. Isso aqui pode ser um veículo numa estrada, pode ser um trem numa estrada, tudo bem? A gente tem um segmento de reta, está aqui uma única dimensão. Ele pode ser em duas dimensões. Aí eu preciso de um plano cartesiano para representar o movimento. Por quê? Porque ele pode estar se deslocando ao longo do eixo Y e ao longo do eixo X também. Está aqui o meu ponto. Pode ser um avião subindo, pode ser um foguete, pode ser um míssil, pode ser ou pode ser mesmo uma estrada dentro de um mapa, num plano cartesiano, um ponto, um veículo, um trem se movimentando. O que mais que a gente pode dizer, gente? Rapidamente, ó. Tem a quantificação do movimento. O que eu tenho? Eu tenho a posição inicial e a posição final, porque o movimento é mudança de posição. Posição inicial, posição final. O movimento a gente pode descobrir o ΔS, que é a variação de posição, que é a posição final menos a posição inicial. Galera, aí, pensando nisso, eu tenho a velocidade. Velocidade pode ser média quando eu divido o ΔS sobre o ΔT, e aí eu não me preocupo se houve variação de velocidade ao longo dessa linha. Então a velocidade média, ΔS, que é deslocamento total, pelo ΔT, que é o intervalo de tempo. Quando eu estou pensando em velocidade vetorial, eu preciso dizer se tem sentido ou direção. Se é de baixo para cima, de cima para baixo, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de norte para sul, de sul para norte, de leste para oeste, de oeste para leste. Tudo bem? A gente está pensando em velocidade vetorial. Tá bom? Agora vamos aqui, ó. Movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme, a gente continua considerando o nosso segmento de reta. Eu tenho a posição inicial e a posição final. E o meu ponto pode ser um veículo que está se deslocando ao longo desse segmento de reta, indo da posição inicial para a posição final, sempre com a mesma velocidade, ó, velocidade constante. Velocidade constante, o meu ponto pode ser um carro, pode ser uma moto, está se deslocando. Nesse caso, a posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade vezes t. Claro que essa velocidade pode ser negativa. Quando? Quando o meu ponto está voltando. Aí a velocidade é negativa. Claro que essa posição inicial pode ser negativa. Quando? Quando o meu ponto parte de algum lugar do lado esquerdo do meu referencial. Tudo bem, pessoas? Olhando o gráfico, se você fizer um gráfico de velocidade em função do tempo, a velocidade nunca muda porque é velocidade constante. Eu tenho velocidade aqui e o tempo. Se eu fizer um gráfico da posição em função do tempo, olha aqui, ó, tem posição inicial, a posição vai aumentando. Nesse caso, o meu veículo está indo, o meu ponto está indo para a direita. Se o gráfico estivesse descendo, ele estaria vindo para a esquerda. Para finalizar, para o vídeo não ficar muito longo, olha só. Eu tenho movimento retilíneo uniformemente variado. De novo, posição inicial, posição final. Na medida que o tempo passa, o meu ponto tem o meu ponto material. Pode ser um carro, pode ser um trem, pode ser um foguete. Ele tem a velocidade dele alterada. Aqui ele tem velocidade inicial, aqui ele tem velocidade final. Nesse caso, eu tenho uma informação, aceleração, que é a variação da velocidade em função do tempo. Ou seja, na medida que o tempo passa, na medida que ele se desloca, a velocidade vai mudando. Eu divido a variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Outras equações, equação do Voigt. Velocidade final igual a velocidade inicial, preciso saber a velocidade inicial, que ela pode até ser zero, né? Mais aceleração vezes o tempo. Se estiver freando, então aqui a aceleração é negativa. Se estiver freando, aceleração negativa. Tudo bem? Velocidade pode ser zero, pode ser negativo. Se a velocidade inicial for negativa, é porque ele está indo para a esquerda. Tudo bem? Aqui, gente, vamos pensar mais uma equação. Ó. A equação da vovó com as suas duas amigas safadas. Ó, velocidade final é igual a velocidade inicial, mais duas vezes a aceleração vezes a distância. Isso é importante porque às vezes eu não tenho tempo. Quando eu não tenho tempo, eu uso a equação da vovó com as duas amigas safadas. Tudo bem, pessoas? Aqui, gente. E finalmente a equação do sorvetão. Posição final
igual a posição inicial, mais ou menos também, né? Velocidade inicial vezes o tempo, mais ou menos também, né? Aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Lembrando que se a aceleração é negativa, está freando. Se a velocidade inicial ela é negativa, ele está indo para a esquerda. E a gente fecha com os gráficos. Dá uma olhadinha nesse gráfico aqui. É a posição em função do tempo. Partiu de uma posição inicial, na medida que o tempo passa, a posição vai aumentando. Uma parábola. A velocidade parte com a velocidade inicial, na medida que o tempo passa, a velocidade vai aumentando. Tá bom, pessoal, fechamos aqui cinemática. É o Foca na Aula, se inscreve no canal e a gente está te esperando lá. Um abraço.